Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Essa mensagem dessa manhã, ela será completada à tarde, mas você não precisa se preocupar se você não participar do culto à noite, porque você poderá acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, mas fique atenta, porque ela é muito importante para você se atualizar do que está acontecendo no mundo e a respeito das profecias bíblicas. Observe atentamente ao que está acontecendo no mundo e compare com a palavra de Deus. Não são coisas como pragas, pestes, que eu quero falar para vocês. São sinais muito mais fortes do que estes que estão na Bíblia. Todos localizaram o texto? E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a este, vedes aqui, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou o Cristo. E o tempo está próximo. Não os sigais, não ides após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas o fim será logo. O fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso por testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todas as coisas que se vos colocarem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e a todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuís a vossa alma. Pai maravilhoso, Deus eterno, fala com teus filhos nesta manhã abençoada. Se é da tua vontade me usar para ministrar a palavra ao coração da tua igreja, me dá unção e graça para falar segundo a tua vontade, pela direção do Espírito da verdade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, ele estava em Jerusalém para a Páscoa. E naquele momento, os discípulos olhavam para o templo e achavam a imponência do templo algo tão sólido, tão grandioso, tão poderoso. E observando o templo que havia custado 40 anos de esforço e trabalho para ser edificado, ficaram impressionados com tanta beleza, tantas coisas preparadas de forma tão maravilhosa. Jesus olha para aquilo e para ele não tem muito significado, e ele diz: veis isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Aquilo despertou neles um questionamento: quando isso ocorrerá? Eles não entendiam que mais ou menos 40 anos após a morte de Jesus,
todas estas coisas aconteceriam. E o templo que eles confiavam seria destruído. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós percebemos que é um livro à frente do seu tempo. Mesmo para os dias atuais, a Bíblia ela tem ensinamentos, orientações e mandamentos que são importantíssimos para o relacionamento ético. Homem, 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 Deus. É importante você entender isso. Tudo que Jesus falou, todos os discursos de Jesus estão ali, registrados neste livro sagrado. Todas as profecias, todos os acontecimentos. E por que Deus colocou isso? Para que nós possamos ter um relacionamento ético. Prestem atenção, ético. Olhem para mim, vocês, todos, para o celular, para as coisas aí. Duda, Lucas, cadê o Rodrigo? Estava tocando hoje não, ele? Da onde? Todos nós temos que ter um comportamento ético. Um relacionamento pessoa a pessoa. Homem, 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 Deus. Se o nosso relacionamento não está bem, pessoa para pessoa, o nosso relacionamento com Deus também está interferido. Sim ou não? Se nós não estamos bem no nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento pessoa a pessoa também está interferido. Sim ou não? Se nós não nos relacionamos bem aqui, dificilmente nos relacionamos bem aqui. Se nós não nos relacionamos bem aqui, dificilmente nos relacionaremos bem aqui. E aí surge a palavra de Deus para nos dar esta condição. De termos esta oportunidade de termos um bom relacionamento. As profecias bíblicas, elas não são diferentes. Elas visam preparar o homem para ele não ser pego de surpresa e nem cair na mão de falsos líderes religiosos. Lá em Lucas, capítulo 21, no verso 8, Jesus ele disse: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo, não vão, portanto, após eles. Temos que observar que a palavra de Deus nos está aqui para servir de referencial, de orientação, para que nós não sejamos pegos de surpresas por falsos líderes religiosos, por falsos homens que se dizem homens de Deus. Porque botar um terno bonito, uma gravata bonita é fácil. Ter uma boa argumentação e uma boa palavra, isso basta se ler bastante, estudar bastante. Também Satanás é carismático e ele costuma dar carisma aos grandes líderes mundiais que são guiados por ele. Nós podemos entender que palavras, aparência, não fazem a diferença, mas é a forma como nós vivemos, é a forma como nós nos portamos, é a forma quando nós estamos no secreto, nos relacionando com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que estão próximos a nós, com as pessoas que estão diante de nós. É isto que faz a diferença. E a palavra de Deus, ela vem para nos dar sabedoria e conhecimento, para nós podermos vivenciar o nosso dia a dia, a nossa vida, de forma a termos uma defesa para não cairmos em ciladas. Quando nós fazemos uma análise apurada das profecias, nós percebemos uma série de circunstâncias que se realizaram somente e que só poderia ser possível acontecer nos dias atuais. Por exemplo, em Daniel capítulo 12, verso de número 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará.
Nos dias de Daniel, a viagem era algo que era feita ao lombo de animais. A ciência era algo muito limitada. As pessoas não tinham noção, embora houvesse a necessidade, de que as viagens seriam reduzidas, mas a partir do século XVIII, com a criação da energia térmica, com a transformação de energia mecânica pela energia térmica, ou seja, o vapor, foi possível a criação de locomotivas, motores, e esses motores puderam criar barcos de grande envergadura, de grande tamanho, possibilitando a viagem de milhares e milhares de pessoas, atravessando um continente a outro, em um tempo muito menor. Nos tempos de Daniel se evitava o mar, os judeus fugiam do mar, os judeus tinham as suas mercadorias levadas pelo mar através dos fenícios, que eram uma forma primitiva, uma forma posterior aos grandes inimigos que eles tinham, da região de Gate, de Ecrom, de toda aquela região chamada Filisteus. Os fenícios foram um desenvolvimento dos filisteus. O que nós entendemos é que quando o anjo diz a Daniel que sela este livro, ele estava dizendo que este livro, ele seria revelado no final dos tempos. E aí ele fala grandes realizações, grandes acontecimentos no livro de Daniel. Ele fala sobre a ciência e o desenvolvimento da ciência. A partir da energia a energia térmica vinda do vapor, foi possível criar a energia elétrica. E a partir da energia elétrica, nós tivemos acesso a muito mais tecnologia. Para você ter uma ideia, hoje, um celular deste, que está aqui no meu altar, ele tem muito mais tecnologia do que aquela primeira nave que levou o homem à Lua, Apolo 11. Toda a NASA não tinha a tecnologia que tem aqui, nesse instrumento. Hoje, um jovem da idade do Darlan, ele tem mais informação no seu celular do que o imperador romano tinha de todo o império em que ele governava. A ciência hoje se tornou algo tão comum que o conhecimento de todas as coisas está ao seu alcance, basta um clique. Sim ou não? Você pode conhecer sobre tudo o que você quiser, basta você querer pesquisar. Então, a segunda coisa que nós olhamos está no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 8 e versículo 9. E a Bíblia diz: e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Quando o anjo está trazendo a revelação a João, João está vivendo um pouco mais do que o século I depois de Cristo, onde não haveria nem a ideia de se ouvir falar sobre televisão, internet, onde informações e a condição de ver algo que está acontecendo do outro lado do mundo. E o anjo diz de forma bem clara, e João é bem claro nisso, e diz que todos os verão, todos os povos, todas as nações verão seu corpo por 3 dias e meio. Não seria possível todas as nações irem a Israel. Ele está falando de um meio de comunicação que permitiria que todos tivessem acesso à visão do que aconteceria ali em Jerusalém. E todas as nações do mundo estariam atentos àquele acontecimento e veriam aquilo de forma clara. Logo, esta ciência é para os nossos dias. Através da internet, através da televisão.
quando nós olhamos e vemos outro acontecimento que era impossível acontecer naquele período. Apocalipse, capítulo 9, versículo 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouvi o número deles. 200 milhões na população moderna é algo que não impressiona muito. Visto que a população mundial, nos dias atuais, chega a em torno de 8 bilhões de habitantes sobre a Terra. Porém, quando o livro de Apocalipse foi escrito, este número é um número impressionante. Porque se somasse toda a população do mundo inteiro neste período, não se teria nem 10% desta quantidade de pessoas. E ele está falando de um exército de 200 milhões. Quando se faz uma análise nos dias atuais, este número é bem possível, porque somente a China tem, entre indivíduos de 15 e 64 anos, 1 bilhão. Somente a China, nos dias atuais, tem 1 bilhão de pessoas entre 15 e 64 anos. E nos dias atuais, a China tem um exército de mais de 600 milhões de homens preparados para a guerra. A população chinesa, ela está superior a 1,4 bilhões de habitantes. E essa população está crescendo, se desenvolvendo, e ela precisa de espaço. Ela precisa se alargar. Ela precisa de alimento. Ela precisa tomar territórios. Ela precisa se destacar sobre a terra e subir sobre a terra. Porém, isto fica para outro momento. O que nós aprendemos com tudo isso é que não podemos desprezar as profecias. Não podemos ignorar a palavra de Deus. Não podemos ignorar a Bíblia. Não podemos ser ignorantes sobre os acontecimentos que estão relatados na palavra e que há muito tempo está sendo tratado. E sabe mais? Tem outra coisa que eu quero tratar com vocês e que chama demais a minha atenção para os dias atuais. E isso está em Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 10 e 11. Daniel, capítulo 12, a partir do versículo 10. E diz aí: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desassoladora, haverá 1290 dias. Daniel está sendo orientado sobre os acontecimentos do final dos tempos. E o que eu acho impressionante é que o anjo avisa a Daniel que seriam dadas 70 semanas. Essas 70 semanas ele determina que eles voltariam e o tempo seria contado a partir da volta deles para o território santo. E ele diz que seriam 69 semanas para os acontecimentos. Quando a 69ª semana chegasse, haveria um grande tumulto sobre Jerusalém. Essa 7ª semana, essa última semana, ficaria parada, porque seria um tempo que seria dado aos gentios. E ele avisa que aqueles que têm conhecimento entenderão o que está sendo escrito, o que está acontecendo. Porém, quando eu iniciei a leitura, eu disse a vocês que o anjo disse: isso é para o tempo do fim. Todos nós vimos em 1948, Israel voltando à sua terra prometida, depois de quase 2000 anos afastados, distanciados. Todos nós vimos Jerusalém crescendo, ficando grande, bonita. Todos nós estamos acompanhando as coisas que estão acontecendo nos nossos dias atuais. E todos nós estamos vendo
que as profecias bíblicas estão provando que a Bíblia não é um livro comum, é um livro puro, verdadeiro, santo. Todos nós estamos acompanhando e vendo o que está acontecendo nos nossos dias, povo de Deus. E não podemos ficar parados, atônitos, olhando essas coisas acontecerem sem termos uma reação, uma atitude, acomodados ou dominados pelo pecado, brincando de sermos crentes, brincando de estarmos no altar do Senhor, brincando de fazermos parte da igreja do Deus vivo. Porque nós entendemos aqui que Deus, Ele colocou a igreja sobre a terra com 3 funções distintas. E essas funções são importantíssimas para o mundo. A primeira coisa é que a igreja, ela é a luz do mundo. Diga para quem está ao seu lado, nós somos a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5, no verso 14 em diante, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é possível vivermos sobre a terra sem termos a condição de iluminar. Não é possível entender que hoje a igreja, tendo este poder, tendo autoridade pelo Espírito, ela vive mais entre discussões internas, teológicas, entre problemas internos, tentando ser curada das enfermidades, das lutas espirituais que nós mesmos causamos uns nos outros, quando nós temos a capacidade de iluminar as trevas que estão a rodear este mundo. Nós temos que ter consciência de que o tempo está se acabando. O tempo está passando. O relógio de Deus, ele não tem piedade. Ele não tem misericórdia. Ele está andando e apressadamente. E nós temos que estar tomando cuidado. Porque onde nós estivermos, nós temos que ser farol para iluminar. Para que as pessoas possam ver a luz que brilha através do povo de Deus. E essa luz iluminar as trevas que esse mundo representa. Quando nós falamos sobre luz, nós estamos falando sobre afastar as trevas. Em João 8:32, Jesus ele diz uma palavra que todos nós conhecemos. E conhecereis a verdade vos, e a verdade vos. É impressionante porque a palavra luz, no latim ela vem de luno. Diga luno, luz. Aluno, sem luz. A palavra aluno significa sem luz. Os sábios, os filósofos diziam que nós, quando estudantes, somos pessoas sem luz. E o mestre, ele coloca a verdade e o conhecimento na nossa mente para que nós possamos brilhar e iluminar. E através do conhecimento, nós temos luz para transmitir às pessoas. Porém, a coisa mais difícil é quando nós queremos ignorar o conhecimento. A coisa mais difícil é quando nós não queremos fazer uso do conhecimento para abençoar a vida das pessoas. Porque no mundo atual, o conhecimento nunca esteve tão fácil. Porém, a prática, a vivência da sabedoria nunca esteve tão longe de nós. Esquecemos que Jesus diz, seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Serão como os dias de Ló. Comiam, brincavam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Até o dia que Ló foi tirado, até o dia que Noé entrou na arca. Gostamos de festas, gostamos de momentos de alegria, isso é bom, faz parte da nossa vida. Mas não podemos esquecer o foco que acontece. Não podemos perder o foco do que está acontecendo no mundo em que estamos vivendo.
Não podemos perder o foco do que está acontecendo no mundo inteiro. Não é só aqui na nossa capital, não é só no nosso país. É no mundo inteiro. Que a escuridão está dominando este mundo. E os homens estão escolhendo as trevas. As pessoas estão fazendo uma escolha. Elas estão escolhendo as trevas. E o pior de tudo isso é saber que tem pessoas que têm o conhecimento da palavra, da ciência, mas não querem interferir. Se calam. E como dizia Martin Luther King, o que me espanta não é o grito dos maus, não é o chicote do feitor, mas é o silêncio dos bons. Quando nós nos calamos, somos omissos. Quando não tomamos uma atitude, estamos deixando o mal prevalecer. E a luz não está brilhando através de nós. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 13, que nós somos o sal da terra. Pode ler comigo, por favor? 1, 2, já. O que nós entendemos com isso é que em um mundo onde sal era de extremo valor, Jesus ele comparou a sua igreja com aquilo que era mais valorizado no tempo dele, o sal. Você não tem ideia do valor do sal no tempo de Jesus. No livro de Levítico, nós aprendemos que até a oferta que era apresentada, ela deveria ter sal. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Sal simboliza saúde. Sal simboliza sabor. Sal simboliza neutralidade das bactérias. É quando aquilo que destrói, aquilo que contamina, é destruído através do sal. Para você entender a importância do sal, a palavra salário, diga salário. Vamos lá, salário. Significa pagamento de sal. A palavra salário surgiu a partir da porção de sal que era dado como pagamento aos soldados na Roma Antiga. Os soldados na Roma Antiga, eles receberam o nome de soldado por causa do soldo que eles recebiam. E soldo era uma moeda romana feita em ouro. Esta moeda romana era dada a cada soldado. E o soldado ele passava a ser cidadão romano. E ele passava a receber aquele salário. Porque ele recebia também um pagamento em sal. O soldado recebia moeda e recebia sal. Porque o sal ele usava para curar as suas feridas. Ele usava para curar os seus machucados. Daí os romanos acreditarem que o sal era um presente da divindade romana chamada deusa Salus. Daí vem o nome sal, da deusa Salus. Quando Jesus está falando que nós somos o sal da terra, ele estava falando de uma forma tão clara que aquele povo que ali estava presente, os romanos, os judeus e todos que ali estavam, sabiam o valor daquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, vocês têm a capacidade de dar sabor a este mundo. Vocês têm a capacidade de neutralizar o mal deste mundo. Vocês têm a capacidade de fazer este mundo ter valor. Porém, ele diz, se o sal perder o seu efeito, para que ele serve? Olhe para quem está ao seu lado e diga, se eu e você perdemos a nossa finalidade como igreja, o que nós fazemos? O que você faz? Alguns dias atrás, algumas pessoas ficaram chocadas comigo quando eu disse, se você está na igreja e você não tem determinação do que você quer, e você não quer viver a palavra,
Então você está jogando seu tempo fora. É melhor você estar numa praia, se divertindo. E algumas pessoas dizem, pastor, essa palavra é pesada. É a verdade, povo de Deus. A palavra, a verdade, ela não tem que ter beleza, lindeza, boniteza. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que me fazer pensar e analisar. Se você vive com coisinhas escondidas, estratagemas, coisinhas que você pensa que as pessoas que estão ao seu redor não conhecem, não sabem. Se você vive de maneira oculta, na igreja de uma forma e fora da igreja, se portando de outra forma, você está enganando a você mesmo. Você está enganando apenas a si mesmo. Porque nós estamos vivendo dias em que Deus vai lá fazer a diferença. E Ele vai separar aquilo que é seu daquilo que não é. E Ele vai deixar cada um em cada situação para que se destaque. E a luz de cada um possa brilhar. E o sal que existe em cada um possa fazer a diferença neste mundo. Olhe para quem está ao seu lado e diga, se não fizermos a diferença, hoje estaremos jogando a nossa vida fora amanhã. E o que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta estar aqui ouvindo uma mensagem se o coração não quer ser transformado? Eu quero encerrar por aqui, mas eu quero dar um testemunho. David, eu vou usar você nesse momento. Sei que você vai ser um choque para você. Fica de pé, fica. Fica. Esse rapaz não é conhecido de vocês, mas eu conheço ele há muitos anos. E só para vocês verem o poder de Deus e o poder da sua palavra. Pode sentar, David. Esse rapaz, ele, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, ele passou uma mensagem para mim. E pela liberdade que eu tenho com ele, eu vou contar o testemunho dele. Mesmo que depois a gente saia na porrada lá fora. Porém, o que acontece é o seguinte. Ele me disse que estava 2 meses com depressão, trancado dentro de casa, sem sair de casa. A vida dele estava acabada. Os projetos, trabalho, casamento. E ele saiu do interior que ele estava, veio aqui para Fortaleza e não conseguia sair de casa, se trancou dentro de casa. É isso ou não é? Sim ou não? E ligou para mim e disse, me lembrei de você. Taga, estou precisando, não consigo ter força, eu estou angustiado. Eu disse, venha para a igreja. Domingo pela manhã eu estou na igreja, venha para a igreja. E ele veio para a igreja domingo passado, aceitou a Jesus, veio ao altar, aceitou a Jesus. E ontem ele estava conversando comigo e disse, pastor, eu não sei, eu não tenho o que dizer. Eu disse, o que foi que houve? Eu tenho uma causa que está na justiça há 6 anos. E eu já tinha me esquecido dessa causa. Mas é a causa que foi o motivo da vida dele ter desandado. E ele já disse que já tinha jogado para lá, já tinha ela como perdida. E quando foi agora, sexta-feira, o juiz deferiu a causa e ele recebeu e já vai ser oficializado. A justiça já vai estar oficializando. E ele disse que ele já não esperava mais. Sabe o que é isso? É quando nós confiamos no nosso coração em um Deus todo-poderoso. Ele veio ao altar sem fazer negociata com Deus. Ele veio buscar o Senhor porque ele estava precisando de Deus, não porque ele estava precisando de uma causa. Ele veio à casa do Senhor porque ele encontrou um refúgio, uma proteção, uma segurança, uma melhoria na sua vida. E ele disse, já me senti melhor. Quando eu saí daqui, eu já saí sem aquele peso. Eu já me senti melhor, já me senti aliviado. E sabe o que é que Deus faz? Deus olha e vai lá
cuidar daquilo que é necessário, porque a palavra é dele, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, estamos vivendo os últimos momentos. Não há o que discutir sobre isso. Nós vamos para a ceia do Senhor Jesus. E nós devemos participar dessa ceia conscientemente, conscientes da nossa vida, conscientes da nossa transformação, conscientes de uma mudança de vida e com um anseio do coração de uma volta, de um Cristo Salvador, restaurador, que vem para transformar esta humanidade e vem para dar testemunho que ele venceu a morte, que ele venceu o inferno, que ele venceu o pecado e que ele vem para buscar o que é seu e estabelecer o seu reino para sempre sobre a terra. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.